bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, essa semana foi lançada, na verdade, semana passada foi lançada a série mais cara da história da Netflix, O Problema dos Três Corpos, uma adaptação de uma trilogia de livros chinesas produzida pelos mesmos criadores de Game of Thrones. Ih, já vai dar treta. E essa série tá gerando burburinho, tá gerando debate e também muita reclamação. Os chineses odiaram essa adaptação. Mas afinal de contas, será que vale a pena a gente assistir O Problema dos Três Corpos? Será que a adaptação ficou melhor que a versão chinesa? O que eu posso dizer para vocês dessa série? Sinceramente, eu não consegui parar de assistir. Eu fui terminar de assistir às 3 horas da manhã no domingo para saber como é que terminava. Só que o mais estranho é que eu não consigo dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre O Problema dos Três Corpos. Mas galera, antes de começar, fazer um pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa a notificação no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Você tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, afinal de contas, o que é O Problema dos Três Corpos? Galera, antes de qualquer coisa, eu vou falar de spoilers nesse vídeo, mas na hora que eu for falar de spoilers, eu aviso pra vocês, beleza? Não se preocupa que eu não vou falar de spoilers sem avisar antes. Até porque os spoilers, eles são muito importantes para essa série, eles são primordiais para você gostar ou para você odiar. Mas galera, o que é essa série? Qual que é a história? Qual que é a premissa? O que acontece, tá? Eu vou ler a sinopse oficial da série, porque normalmente eu faço um resumo da série. Mas, sinceramente, essa série, ela tem tanta reviravolta, ela tem tantas surpresas, que eu não sei até que ponto o que eu posso falar pode estragar a opinião das pessoas. Então eu prefiro ler a sinopse oficial, que é a história que os produtores querem contar pra gente, beleza? Então vamos lá. Ye Weijing é uma astrofísica que viu seu pai ser brutalmente assassinado durante a Revolução Cultural Chinesa. Após o assassinato de seu pai, ela foi posteriormente recrutada por causa de sua formação científica e enviada para uma base de radar secreta em uma região remota da China. Sua decisão fatídica da década de 1960 ecoa no espaço e no tempo para um grupo de cientistas nos dias atuais, forçando a enfrentar a maior ameaça da humanidade. Na real, eu acho que a sinopse foi perfeita porque ela não dá nenhuma pista sobre a história do que acontece. Mas basicamente, nós vemos a personagem, não é a principal, mas a personagem que dá o pontapé à história, a Ye Wenji, que é uma astrofísica chinesa, que na década de 60, participando de um projeto científico chinês, toma uma decisão que pode colocar em risco toda a raça humana. E a partir daí a gente vem para o tempo atual, onde coisas estranhas estão acontecendo. Basicamente, a física não funciona mais. Os cientistas, e quando eles fazem experimentos físicos, resultados não fazem o menor sentido. É como se todas as leis da física não funcionassem mais. E aí, nessa trama, a gente encontra 5 jovens cientistas que participaram, que estudaram juntos e que seus estudos mostram que estão tendo o mesmo problema. Só que ao mesmo tempo, a gente descobre que cientistas ao redor do mundo estão se suicidando. E começa uma trama para tentar descobrir por que a física não está funcionando, por que esses cientistas estão se suicidando, porque eles estão supostamente se matando, quando não parece que eles estão se matando. E o que esses 5 personagens têm a ver com a história, tá bom? Galera,
A princípio, a premissa da série eu achei sensacional, principalmente as partes dos spoilers que eu não posso falar para vocês. A base da série, a premissa, o que acontece, eu achei fenomenal. Eu achei uma das histórias mais criativas que eu vi de ficção científica nos últimos tempos, e é por isso que eu não conseguia parar de assistir. Sério, galera, eu não consegui parar de assistir. Eu assisti em 2 dias, porque já estava na madrugada. Um dia eu assisti 5 episódios, e no dia seguinte eu assisti os 3 episódios. Eu terminei de assistir às 3 horas da manhã no domingo, acordei segunda-feira para trabalhar, porque eu não consegui parar. Só que quando a série terminou, galera, eu fiquei pensando, cara, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Porque como eu falei pra vocês, a premissa da série é fenomenal, mas as circunstâncias, o que acontece, não faz o menor sentido. Só que, infelizmente, essa parte eu tenho que falar com vocês na parte de spoilers, tá? Vale a pena assistir, que eu acho que é o mais importante pra quem não assistiu, vale a pena você assistir? Eu acho que vale a pena. Porque ela é bem produzida, ela é bem interpretada, ela é bem dirigida, o roteiro é muito bom, tem personagens interessantes, e a premissa, como eu disse, se você gosta de uma boa ficção científica, você vai gostar da série. Você pode não concordar com algumas coisas que aconteceram, como eu não concordei, mas você vai gostar da série. Se você gosta de ficção científica, quer ver uma série bem criativa, diferente, até porque foi escrita por um chinês que tem... culturalmente é diferente da gente aqui no Brasil, que tem ideias diferentes, vale muito a pena. Então, se eu fosse dar uma sugestão, assista, porque eu acho que vale a pena, tá? Agora, Codex, antes de entrar na parte de spoilers, eu queria falar também um pouquinho sobre essa questão da adaptação, porque ali também tá uma parte do que eu não gostei da série. Como eu falei, essa série é baseada numa trilogia de livros chineses. Já tem uma versão feita para a TV chinesa, que eu tô até assistindo, eu comecei a assistir, você consegue assistir de graça no YouTube, ou tem um aplicativo que é o Viki, é um aplicativo mais de doramas, mas tem a versão chinesa, porque os chineses é um livro muito popular na China, e os próprios chineses fizeram uma série de 30 episódios baseado nela, beleza? Só que os chineses, eles ficaram super incomodados. Por quê? Primeiro ponto, como eu falei, a série é chinesa, escrita por um chinês, que até pode passar a impressão de ser uma crítica ao governo chinês, porque ele fala da Revolução Cultural. A Revolução Cultural, bem resumido, foi um período da história em que o Partido Comunista começou a atacar cientistas, a atacar pessoas que tinham mais cultura, porque eles estavam sendo contra o povo e estavam indo a favor do ocidental e contra a Revolução Chinesa. Hoje em dia, os próprios chineses, eles acreditam que aquela revolução cultural foi totalmente errada. Não todos, mas alguns, né? Mas mais do que isso, a grande crítica é que essa versão norte-americana, essa versão do Netflix, ela diminui, ela faz críticas à China, mas elimina alguns elementos da história que valorizam a própria cultura chinesa, tá? Além disso, uma grande crítica são dos personagens principais, porque a versão original do livro e da série chinesa, você tem um investigador que está investigando os suicídios, e você tem a pesquisadora da década de 60, que também é chinesa, e você tem um astrofísico no tempo real, no tempo atual, no moderno, você tem o investigador e o astrofísico em 2020, 2023, 2024, e você tem essa pesquisadora chinesa da década de 60. São 3 personagens. Na versão americana, na versão Netflix, eles pegaram esse astrofísico de 2024 e dividiram em 5 personagens, que claramente foi para agradar a cultura woke politicamente correto. Porque literalmente você tem um astrofísico negro, uma astrofísica chinesa, uma astrofísica latina, um astrofísico branco e o terceiro que é fora dos padrões, basicamente. Então, claramente, não, nós temos que fazer aqui nossa listinha, tem que ter um personagem latino, tem que ter um personagem negro, e foram colocando, né? E o problema é que, se eles tivessem colocado esses 5 personagens para engrandecer, para valorizar a história, beleza, mas não foi isso que aconteceu. O cientista negro, o preto, ele pode ser importante na segunda temporada.
É claro que ele vai ser importante na segunda temporada por motivo de spoilers. Ele vai ser importante. Mas na primeira temporada, ele não faz literalmente nada e aquele personagem, lá vem ele. Lá vem aquele cara chato, adolescente, crianção, né? A personagem latina, a cientista latina, ela passa a série inteira reclamando. Não são personagens que melhoram a história, pelo contrário, você quando começa a história dele, lá vem esses caras. Você quer saber dos outros, você não quer saber deles, né? Então, as mudanças, a princípio, eu não sei sobre as outras mudanças, porque eu não li o livro e eu não vi a série chinesa também, né? Mas a grande mudança que foi criticada foi essa dissolução do personagem principal, que na versão no livro é um astrofísico, nesses 5 astrofísicos, que claramente foi uma questão de muito mais para tentar agradar o público ocidental, como se o público ocidental se preocupasse com isso. Ah, eu não vou assistir porque não tem um latino, né? Algumas pessoas acham esse tipo de coisa, né? Mas galera, então só para terminar essa questão antes dos spoilers, vale a pena você assistir? Se você gosta de uma boa ficção científica, vale a pena, mas fica aí com o recado. Grande chance de você ficar bem incomodado com algumas ações, tá bom? Galera, agora vamos falar da parte de spoilers, que eu tô doido pra falar dessa parte de histórias, porque tem muita coisa que eu não consigo entender até agora, beleza? Então é isso, vamos falar de spoilers, comecei parte de spoilers. Galera, os trissolistas, porque na versão do livro, né, e na versão chinesa, os alienígenas são chamados de trissolistas. Na versão da Netflix, eles são chamados de... eu até esqueci aqui, tô até botando para ver o nome deles, mas não importa, né? Na versão chinesa, eles estão trissolistas. Cara, não existe um grupo de alienígenas mais estúpidos, mais idiotas do que ele. É impressionante a imbecilidade desse grupo. Por quê? Como é que você vai invadir outro planeta e você anuncia que você vai invadir outro planeta? Você avisa, ó, em 400 anos vamos te invadir, ó, se prepara. Imagina no dia D os americanos, os ingleses falando, ó, olha só, hein, no dia 4 de julho nós vamos invadir a Normandia, tá bom? Tá bom, alemães? A gente vai invadir aqui. Não faz o menor sentido o que eles fizeram. E eu até fiquei curioso, que eu fui procurar. Não, cara, no livro não pode ser assim. E não é assim no livro. No livro, na verdade, o que acontece? Naquele momento que tem um navio, do dia do julgamento final, que as forças atacam aquele navio, eles atacam o quê? Para pegar informação que eles não tinham. Então eles descobrem aquelas informações porque aquele grupo que era aliado aos trissolistas, eles tinham as informações e os soldados da Terra, o grupo da Terra, conseguem as informações porque eles pegam dali, tá? Na versão do Netflix, literalmente, os trissolistas, eles falam a informação, eles contam para os humanos o que vai acontecer, o que é estúpido. Eu até pensei assim, não, peraí, eles são outro povo, com outra cultura, a gente sabe que eles não têm o conceito de mentira, então talvez por isso que eles tenham falado demais, mas mesmo assim, não faz o menor sentido, sabe? A própria cena que eles vão atacar o navio, pensa comigo. Qual que é o objetivo? Tem um navio, tá? A minha gatinha tá querendo pular e se ela pular ela vai derrubar a câmera, desculpa. Você tem um navio onde estão os seguidores dos alienígenas que têm informações que a gente tem que pegar para se defender. Tá? Essas informações estão em hard drives, estão em computadores. O que você faz? Como é que você ataca para você não perder aquela informação, né? Já sei. Vamos colocar filamentos, são nanofibras, que vão cortar todo o navio, vão matar todo mundo e vão cortar todo o navio. Mas peraí, não vai cortar os computadores? Não corre o risco de cortar o HD e você não conseguir recuperar os dados? Não é muito arriscado? Não seria muito melhor você jogar um gás que ia matar todo mundo e botar as forças especiais, os SEALs americanos, os Spetsnaz russos, que é a força de elite da Rússia, a força de elite chinesa invadindo junto com gás? Não seria muito mais seguro de que os dados ficariam intactos? Eu não entendi muito bem aquela cena. Mas beleza, né? No livro é um pouco diferente. No livro, eles conseguem pegar alguns equipamentos e pegam as informações. Não é só um hard drive, né? Beleza.
Outros aspectos que não fazem o menor sentido. O computador. E mais uma vez, é diferente da versão americana do livro. No livro, os trissolistas, eles enviam aqueles dois prótons, porque fica meio confuso o que são os prótons, mas basicamente são dois supercomputadores com inteligência artificial que conseguem interferir com algumas coisas aqui na Terra, tá? São dois supercomputadores que conseguem interferir com os condutores, com as pesquisas que são feitas naqueles mega condutores de pesquisas que estão espalhados pelo mundo, ok? Conseguem criar alucinações nas pessoas, tá? E conseguem ouvir e ver o que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Pelo que eu vi do livro, como eu falei, eu não li, não tem nada deles interferirem magneticamente em circuitos, em computadores. Porque na série fica evidente que os computadores, os prótons, os supercomputadores dos trissolistas, eles conseguem interferir com os computadores na Terra. Se eles conseguem interferir com os computadores na Terra, isso quer dizer, esse cara aqui é um problema, esse cara aqui talvez possa derrotar a gente. O que a gente faz? E o cara pegou um avião, entra no computador do avião, derruba o avião. Se você não quer que a raça humana evolua e você consegue entrar no computador, entra nos computadores do mundo inteiro e apaga tudo. Tudo, apaga tudo. Apagou tudo. Se você consegue criar ilusão na mente da pessoa, o que você faz? Ah, esse cara aqui vai ser o nosso barreira. Porra, escolhemos 3 caras que eles vão fazer, eles vão criar a nossa estratégia e eles não vão falar pra ninguém, porque esses alienígenas conseguem escutar tudo que a gente tá fazendo, mas não conseguem entrar na nossa mente. Beleza, mas eles criam ilusão. O computador passa o dia inteiro criando ilusão na cara da pessoa até ela se matar. Sabe? Tem umas coisas que você para pra pensar, não faz muito sentido, né? Outra questão, os computadores, eles são muito rápidos. Como é que eles conseguem saber tudo o que está acontecendo? Porque eles são tão rápidos que é como se eles estivessem no mundo inteiro. Não é que eles estão no mundo inteiro, é porque eles se movem tão rápido que eles conseguem escutar quase ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo no Japão. Mas na própria série eles falam, se eles ligarem os supercondutores do mundo inteiro, talvez um desses prótons fique ocupado. Então o que eles fazem? Na verdade, pelo menos eu pensando, galera, é sério, eu fiquei pensando sobre isso, porque uma coisa que eu gostei da série, eu adoro o tipo de série que me faz pensar. E aí no final eu fiquei pensando, cara, e se isso acontecesse, qual seria realmente a melhor estratégia para combater esses alienígenas? Porque eu acho que a estratégia que foi adotada foi idiota. Você cria 3 campeões, e esses campeões vão decidir qual vai ser a estratégia, o que a gente vai fazer, porque os prótons não conseguem entrar na cabeça daquela pessoa. Isso é, as decisões vão ser centralizadas. 3 pessoas vão decidir o destino da humanidade. Cara, uma decisão, se você tem 2 prótons que conseguem estar em todos os lugares, 3 pessoas, você corre o risco de, se acontecer alguma coisa com essas 3, acabou. Se na teoria eles conseguem estar em todos os lugares, mas tem maneira de você deixá-los ocupados, para mim a melhor estratégia é descentralizar. Você faz com que você não tenha um centro de comando, mas que cada país ele vá criando suas estratégias, porque não vai ter como os prótons ao mesmo tempo impedir que todos os computadores do mundo inteiro estejam rodando, que todos os supercondutores estejam rodando ao mesmo tempo, e você tenha 1000 pessoas criando estratégias, eles não vão conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, para mim, a solução não seria centralizar, mas seria sobrecarregar o sistema, né? Mas aí é uma questão, eu até queria saber se vocês também pararam para pensar que estratégia vocês usariam, né? Agora, uma coisa que eu gostei demais na série foram os personagens. Alguns personagens estão sensacionais, galera, estão sensacionais. Primeiro, né? O Lorde das Cebolas do Game of Thrones, né? Deixa eu pegar o nome aqui dele. Qual que é o nome do personagem? Tá. Primeiro, quem que eu gostei da série? O John Bradley. Porque vocês perceberam que tem vários atores do Game of Thrones. Por quê? Porque a série está sendo conduzida pelos irmãos Benioff, né? Benioff, né? Que se fala. Que são os irmãos que fizeram Game of Thrones
tanta coisa boa como uma coisa ruim. Então a gente tem o Sam Tarly, que é o John Bradley, que pra mim é um dos melhores personagens da série. Infelizmente ele acaba morrendo, né? Ele tá muito bom. A gente tem o Liam Cunningham, que é o Cavaleiro das Cebolas do Game of Thrones, como Wade, como um personagem. Cara, eu não consigo entender quando a personagem latina, que já vamos chegar nela, ele também é o inimigo. O cara tá literalmente lutando pra salvar a humanidade. Literalmente, o cara é o herói, sabe? Pra mim parece essa geração atual que não consegue entender que o que é exatamente uma guerra, sabe? Uma guerra, cara. Coisas ruins acontecem, não é uma justificativa, mas, porra, é uma guerra, sabe? Você pode discordar, mas a gente consegue entender o que está se passando, por que ele está tomando certas decisões, né? Mas tudo bem. O Liam Cunningham ficou sensacional, cara. Eu adorei ele. É um personagem, tanto o personagem como a história, né? O Jazz Wong, que é o ator... É o Jazz Wong mesmo? O Jazz Wong, é o Benedict Wong, que faz o Wong da Marvel. Ele tá fenomenal, o personagem dele também tá super divertido, tá super bem interpretado. Esses três, pra mim, são os personagens principais, são os mais legais, né? O problema é que, teoricamente, os 5 cientistas jovens também deveriam ser os personagens principais. Mas eles, pra mim, o problema não é o ator, é a própria história. Você tem o Jovan Adepo, né? O Jovan Adepo, é ele mesmo? Aquele tá mais magrinho, né? Mas tudo bem. Ele é um dos cientistas, o cientista que não faz nada, o cientista que é o garotão, que fica só bebendo e fica só pegando mulheres, que não tem como você achar um personagem legal, né? Mas talvez esse seja o objetivo. O dele, eu até consigo entender, porque na segunda parte ele vai ser um personagem principal. E pra quem não entendeu, no livro também acontece isso. No livro eles escolhem 3 barreiras e o terceiro barreira é um cientista obscuro que ninguém entende por que ele foi escolhido, que é o papel dele, né? Mas só que na primeira parte você não consegue criar uma identificação, você não consegue gostar dele. Mas talvez seja importante pra segunda parte da história pra gente entender por que ele foi escolhido, tá? Beleza. Agora, a Elisa Gonzalez, que faz a Og, que teoricamente deveria ser a personagem principal, né, que é a cientista latina, porque ela aparece na frente, todos os pôsteres que você vê, é ela que tá na frente. Cara, ela é insuportável pra mim. Ela tá insuportável, horrível, chata, é um personagem horroroso, sabe? Uma criança boba, tá todo o tempo reclamando. Pra mim, quem chama mais atenção é a Jazz Wong, que faz a Jean, a cientista asiática. Ela rouba a cena, ela não começa como uma das protagonistas. No final, pra mim, ela é a protagonista, junto com os outros, né? E você tem o Alex Sharp, que faz o Will, que é o personagem que acaba morrendo de câncer, né? Pelo que eu vi, não tem essa história na série. Eu espero que tenha uma continuação, porque todo momento que a história dele aparecia na série, o problema não é o ator, mas a história não chega a lugar nenhum. A história não vai pra lugar nenhum, porque, sabe, eles poderiam ter usado pra mostrar mais o lado humano, sabe, esse conflito. Até que ponto a gente vai entrar pra uma guerra e perder a nossa humanidade? Essa discussão eu acho muito saudável, muito legal, mas não é a discussão que a Elisa Gonzalez, a Og, levanta. Não é essa. Essa discussão poderia ter sido levantada pela Og se fosse melhor escrita e pelo próprio Alex Sharp, que não querer perder a sua humanidade. Ao mesmo tempo, eu acho que eles poderiam ter usado a história dele no outro ponto. Eles poderiam ter usado a história dele junto com a Jazz. Que a Jazz, no início, olha, ela não quer ajudar, porque ela não quer se meter com os militares, ela não quer usar tudo que seja possível para entrar na guerra, mas ela acaba vendo aquele amigo dela que tá quase morrendo, tá sofrendo, e o cara não abre mão de tentar salvar a humanidade. E ela percebe, eu acho que eu tenho que ajudar realmente, porque meu amigo, mesmo nos seus momentos finais, ele deu tudo que fosse possível para salvar os humanos, para salvar a nossa civilização. E por isso eu vou ficar ao lado dele, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o que ele fez. Eles poderiam ter usado isso, mas não conseguiram, sacou? Então, pra mim, a premissa da série, da invasão alienígena, a questão que eles mostraram dos 3 sóis, achei genial, fantástico. O jogo, achei primordial, muito maneira aquela questão
de tentar recrutar as pessoas. Eu achei fantástico, muito criativo, eu gostei muito. Toda essa parte de ficção científica e da interpretação eu gostei. O que eu não gostei é que, se você parar para analisar a estratégia dos alienígenas, ela não faz o menor sentido. Pelos poderes, entre aspas, pela tecnologia que foi mostrada, que eles quisessem, eles acabavam com a guerra ali. Eles matavam, eles poderiam matar um por um dos humanos. Ficava na cabeça de humano até ele se matar. Ia pra cabeça de outro, talvez demoraria muito tempo, porque são bilhões de humanos, né? Mas os importantes, ia matando assim, sabe? Ia gastar muito tempo. Mas eles poderiam, sabe? Eles poderiam ativar. Se eles conseguem entrar em computadores, eles poderiam ativar, desligar a eletricidade do mundo inteiro. Armas nucleares, eles poderiam usar armas nucleares? Não, porque eles querem morar na Terra. Então não adianta jogar uma bomba nuclear na Terra, porque eles iam querer morar aqui, né? Mas eles poderiam entrar nos computadores e soltar algumas bombas nucleares para acabar com a tecnologia, com os militares de alguns países. Eles poderiam ter usado uma estratégia muito mais inteligente do que falar o seu plano para todo mundo. Ó, anota aí, hein? Dia 7 de setembro, daqui a 400 anos, no ano 2455, nós estamos chegando, nós vamos embarcar ali na Rússia, na cidade de Zliplominska, tá? Nós vamos embarcar ali às 3 horas, tá? Então, ó, se prepara pra gente lutar ali às 3 horas, a gente faz um duelo ali pra ver quem ganha, tá? Aí, enquanto isso, bota todas as bombas nucleares ali. Faz sentido, né? Mas apesar disso tudo, eu tô muito curioso, eu quero saber muito como é que vai ser a segunda temporada, e com certeza eu vou assistir a segunda temporada, porque apesar desses problemas, eu acho que é uma série bem feita, bem produzida, que vale a pena, e eu adoro séries de ficção científica com essa premissa, porque aquelas séries de ficção científica, invasão alienígena, que chega uma nave alienígena com uma tecnologia de 500 anos à nossa frente, que desembarca, e aí os bravos soldados norte-americanos conseguem defender o planeta contra uma tecnologia que, se os caras quisessem, matava todo mundo com estalar de dedo, enche um pouco de saco, sabe? Quando a gente é adolescente, é até maneiro, porra, legal, tiro, piu, 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 piu. Agora, quando a gente fica um pouco mais velho, cara, completamente forçado. Os caras conseguem viajar de um planeta para o outro e a gente consegue vencer numa guerra contra eles? Não. Os caras viajam a mais da velocidade da luz e estão morrendo por umas metralhadorazinhas aqui de... Não faz o menor sentido, sabe? Então, esse tipo de série, de tecnologia que toca na experiência humana, porque o que eu sinto falta do sci-fi, da ficção científica, são exatamente esses filmes, essas séries, que não são sobre invasão alienígena, sabe? Não são sobre outros planetas, outros universos, mas eles tocam em como a nossa humanidade, como é que ela vai ficar quando chegam as situações extremas, como é que a tecnologia vai mudar o ser humano sem ele que perca a humanidade, sem que ele perca o seu lado humano, sem que ele deixe de ser humano. Como é que a sociedade e a humanidade ela vai viver, ela vai conseguir sobreviver com essas novas tecnologias que entram em conflito, que entram em embate com a definição de que você é um ser humano, da humanidade, da nossa sociedade, da nossa cultura de uma maneira geral. E é basicamente isso que eles fazem, né? Como a sociedade, como o planeta Terra reagiria se nós soubéssemos que daqui a 400 anos nós seríamos invadidos por uma invasão alienígena? O que aconteceria com o mundo? O que nós faríamos? Como é que ficaria o lado da humanidade? Que eu acho que foi uma parte que foi muito pouco explorada na série, né? Eles falaram, tem gente se matando, tem gente que está celebrando, tem gente que tem que se juntar. Eu acho que essa parte eles poderiam ter explorado muito mais para mostrar esse lado da humanidade. Como é que os seres humanos vão interagir sabendo dessa invasão aqui há 400 anos, que foi pouco explorado, pelo menos nessa primeira temporada, tá bom, galera? O vídeo já ficou longo demais, eu esperava que o vídeo não ficasse muito longo, mas como vocês viram, eu gostei, tá? Eu me empolguei com a série, só tem esses aspectos que, principalmente da estratégia dos alienígenas, que pra mim não faz o menor sentido. Tomara que tenha uma explicação, até tem uma explicação, né, nesse sentido que a mente deles funciona de uma outra maneira e a gente está analisando a mente deles como uma mente humana, mas não com a mente de uma raça que não pensa, que não entende o que é mentira, não entende o que é enganar. Então, para eles, falar os seus planos talvez seja uma coisa natural, porque eles não têm esse conceito de deception, né, de enganação, de enrolação, né? Talvez seja isso, né?
Seria até uma explicação bem plausível, bem interessante. Mas na série não tem essa explicação, então não posso usar essa explicação como verdade, tá bom? É isso, galera. Desculpa o vídeo longo, mas eu gostei bastante da série e eu acho interessante que vocês assistam também, tá bom? Pra terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do Problema dos Três Corpos, essa nova série Netflix? Primeiro, vocês assistiram a série, vocês gostaram, vocês não gostaram? Segundo, vocês não assistiram, mas ficaram interessados depois do que eu trouxe aqui pra vocês, depois que eu falei pra vocês, vocês gostaram, vocês ficaram interessados? E terceiro, vocês gostaram, mas também tem algumas críticas, vocês concordam comigo que a estratégia dos alienígenas não faz o menor sentido o que eles estão fazendo? Ou vocês acham que não tem algum tipo de explicação? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Quem leu o livro? Algum de vocês leu o livro? O livro é melhor que a série é melhor que o livro. Todo mundo que eu vi na internet que leu o livro diz que o livro é muito melhor que a série, né? Mas eu não li o livro ainda, né? Então, o que vocês acharam? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir.